A vitória de hoje não vai mascarar a má atuação do Flamengo. O Flamengo foi um no primeiro tempo e foi outro totalmente diferente e displicente no segundo tempo, que deixou o torcedor com raiva. Mas no finalzinho o Gerson conseguiu o placar e deu uma aliviada, porque, gente, esse placar, se o Flamengo empatasse hoje, ia pesar para o Sampaoli. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele manda para outras pessoas. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu espero que você goste desse conteúdo. Gente, vou começar falando sobre o primeiro tempo do Flamengo. Ali onde saiu o primeiro gol, Felipe Luiz acabou fazendo ali um pênalti. E, gente, está claro a deficiência do Felipe Luiz, dele não conseguir mais atuar pelo Flamengo em alto nível. Ele não tem mais a velocidade, não tem mais o ímpeto de marcação para poder parar os jogadores. Se vir um jogador em velocidade, um jogador que dribla mais ou menos e tem uma velocidade, o Felipe Luiz não vai conseguir parar esse jogador. E ficou claro isso. O Felipe Luiz fez um pênalti ali. Na sequência, o Wesley acabou sofrendo um pênalti. O Gabigol fez um gol. Felizmente o Gabigol foi lá, acertou o pênalti. E a gente conseguiu abrir o placar. Se não me engano, a gente terminou o primeiro tempo, gente, vencendo a partida com o gol do Arrascaeta. A gente terminou o primeiro tempo dessa forma. Só que o Flamengo, mesmo no primeiro tempo, mesmo conseguindo ali o placar, o Flamengo estava em trocação com o time do Curitiba. Estava atacando e sendo atacado. Sendo que o Curitiba não estava numa noite inspirada, até porque eles não vêm de noite não, né? Tarde inspirada, até porque eles estão mal no campeonato, eles estão na parte de baixo. Mas parece que qualquer time contra o Flamengo consegue jogar bem, porque o Flamengo perde o controle da partida. Saímos do primeiro tempo com uma vantagem de um gol, e voltamos para o segundo tempo e tomamos gol aos 36 segundos do primeiro tempo. Não foi nem minutos, não foi nem nada, foi 36 segundos, gente. Erro de saída de bola do Flamengo. O Curitiba foi pra cima, pressionou. E, gente, parece que os jogadores do Flamengo não tem uma saída de bola ensaiada, não tem uma saída de bola bonita, igual a do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, todo mundo fala que essa toqueira dele ficar tocando bola atrapalha, porque em alguns momentos tem que dar chutão. Sim, mas a gente vê um dos times que tem mais saída de bola no Campeonato Brasileiro, que é o Fluminense. E o Flamengo não tem uma saída de bola organizada. O Flamengo tem ganhado mais sustentabilidade no meio campo, com o Eric Pulgar, jogou bem demais hoje? Sim, mas não adianta quando você insiste num lateral que não está jogando bem. O Felipe Luiz. Felipe Luiz vai fazer alguns jogos bons? Sim, pela qualidade técnica que ele tem. Mas se ele não aguenta correr atrás de um cara de velocidade, por que você insiste nisso? Eu entendi mais ou menos no começo ali da partida, porque o Felipe Luiz, ele é um lateral construtor. Ele é um lateral que ele vai infiltrar ali pelo meio campo e vai criar jogada para o ponto, que é o Bruno Henrique. E você tendo o Bruno Henrique e Ayrton Lucas na mesma ponta, você não tem muita criação, porque o Ayrton Lucas ele é jogador de profundidade, ele é o jogador que vai atacar a linha de fundo igual o Bruno Henrique. E tendo dois jogadores com essa característica na mesma ponta, às vezes pode não render muito. Eu entendi o que o Sampaoli quis fazer, mas não dá certo, porque se o Felipe Luiz tivesse mais velocidade e ele conseguisse correr atrás de um cara de velocidade, tudo bem. Mas não tem como, gente. Não tem como. Hoje eu não gostei do Sampaoli não ter colocado o Luiz Araújo desde o começo. O Luiz Araújo, pra mim, ele é titular hoje em dia. Porque toda vez que ele entra, ele tá buscando o jogo, finaliza bem. Até agora não fez gol? Beleza, mas finaliza bem, tem drible. É um jogador que, se tiver mais minutagem, eu acredito que ele vai conseguir desempenhar mais do seu futebol. E ele, pelo histórico dele, ele não é um jogador de muitos gols. Ele é um jogador que cria jogadas ali pela ponta direita, gente. Então, ele entrou, jogou bem. Eu não gostei da saída do Eric Pulgar. Entrou ali o Thiago Maia, o time começou a perder aquela rodagem de bola no meio campo. E, gente, um jogador que jogou muito bem hoje foi o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, enquanto ele não cansou, porque o Bruno Henrique, não sei se vocês têm percebido, mas em alguns jogos ele tem cansado, porque ele se dedica muito, ele corre bastante. O Bruno Henrique, ele jogou demais hoje, gente. Conseguindo jogadas, dando arrancadas, parece que ele tá em 2019 ainda. Mas o que mais estressou nesse jogo foi o segundo tempo do Flamengo. Porque o time entrou totalmente displicente, errando bastante. Se vocês viram a transmissão, o jogo passou na Rede Globo, os comentaristas tudo falando, nossa, o que aconteceu com o Flamengo? Foi um no primeiro tempo e agora é outro no segundo. Tá errando tudo, passe bobo. E realmente, gente, vocês vendo o jogo, dava pra contar no dedo os passes que o Flamengo tava errando. Era em sequência. E no finalzinho, o Gerson conseguiu ali abrir o placar pra gente de novo e aí o jogo acabou. Mas, gente, vou falar uma coisa pra vocês. O time do Sampaoli não tem evolução. Não tem evolução. É aquilo que a gente observa. O time,
ele consegue muitos resultados pela qualidade dos jogadores. E hoje, e em outros jogos também, eu vi que os jogadores estão correndo por ele. Não é questão dos jogadores entregar ele de mão beijada, não. Alguns não querem ele no elenco? Sim, alguns não querem ele no elenco. Mas os jogadores estão correndo, estão se dedicando, estão fazendo jogos brigados. Mas não adianta quando você não tem um treino tático bem organizado, quando você não tem jogadas bem organizadas, quando você não tem uma saída de bola ali bonita. Vitor Hugo, gente, jogou demais. Eu gostei do jogo hoje do Vitor Hugo. Um jogador que muitas das vezes eu critico aqui no canal porque ele se esconde. Ele se esconde no meio campo do Flamengo. Para um jogador de meio campo do naipe dele, que a gente conhece, que a gente sabe da qualidade dele, ele não pode se esconder dentro do meio campo ali do Flamengo. Não pode. Ele tem que receber bola, tem que marcar, tem que distribuir jogadas. E ele não estava fazendo muito bem isso. Mas hoje ele jogou bem. E um dos passes para gol foi dele. Porque o Bruno Henrique criou a jogada, fez ali o cruzamento, ele ajeitou de cabeça e o Arrascaeta foi lá e fez o gol. Mas gostei da atuação dele hoje, tá aparecendo mais para jogo e o Sampaoli tem dado condições para ele de continuar jogando ali no time titular do Flamengo, até porque Everton Ribeiro e Arrascaeta não rendem mais juntos, porque o trabalho de criação rende, mas o Flamengo precisa de marcação também, precisa de jogadores que vão fechar os espaços. Everton Ribeiro e Arrascaeta não conseguem fazer isso juntos, ou é um ou é outro. Eu tô entendendo a visão do Sampaoli nessa situação. Ele, em alguns momentos, tentou montar um time com o Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson. Praticamente todo o time que estava... Os jogadores que vieram de 2019, os jogadores que fazem parte daquele time vencedor. Renderam em campo? Não. Não renderam. Porque hoje em dia, eles estão mais velhos, gente. Não tem como você botar o Everton Ribeiro do começo ao fim do jogo para ele poder fechar os espaços, para ele fazer marcação alta, não tem como. Por isso eu entendo a opção dele pelo Vitor Hugo, ele tem dado confiança pro Vitor Hugo. Mas em muitos momentos eu critico o Sampaoli por ele insistir no Felipe Luiz quando não dá. Ele arrasta o Felipe Luiz jogando na lateral do Flamengo até o segundo tempo, quando vê que o cara já não vai conseguir fazer mais nada. Gosto muito do Felipe Luiz, joga demais, é um lateral que pensa o jogo o tempo todo, tá sempre bem concentrado. Mas, gente, não dá. Não dá pra iniciar jogos com ele. Só se for colocar ele no finalzinho, tá todo mundo cansado e vai estar mais ou menos ali no vigor físico que ele já entra, porque parece que ele entra cansado em campo. Mas isso é a idade que chega. Everton Ribeiro entrou hoje desconcentrado, errando tudo. Conseguiu ali controlar o jogo, dar uma segurada na bola, sim, mas entrou assim fora de sintonia. Jogando nada. Eu tô um pouco mais calmo aqui, eu poderia estar gritando, eu poderia estar xingando, falando algumas coisas. Mas não, gente, o Flamengo conseguiu placar fora de casa, mas ao mesmo tempo deixa o torcedor sem confiança nesse time. Porque o Bruno Henrique faz a parte dele, a Arrascaeta, infelizmente, ele é aquele jogador que cria bastante jogada, mas se ele não tiver espaço para jogar, ele fica encaixotado. E ele não tem aquele ímpeto de driblar um, driblar outro e sair pro jogo. Não, gente. Ele vai fazer um ou dois lances e vai deixar alguém de cara pro gol. Porque esse é o futebol do Arrascaeta. Ele não é Neymar, ele não é um jogador acima disso, não. Entendeu? Peço a vocês desculpas se vocês estiverem ouvindo algum barulho, até porque tem uma igreja aqui perto, acaba fazendo barulho e pode atrapalhar aqui no vídeo, mas vou falar alto aqui pra vocês me ouvirem. Gente, esse é o futebol do Arrascaeta. Ele é um jogador que cansa rápido, é um jogador que, se tiver jogadores fechando o espaço dele, ele não vai conseguir render. E tendo o Everton Ribeiro com 34 anos jogando ao lado dele, não dá pra colocar esses dois juntos. Então eu entendi a entrada do Vitor Hugo, mas em alguns momentos vai jogar ou o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta. Os dois juntos eu acho que tá chegando o fim dessa dupla na titularidade do Flamengo. Eu quero que você coloque aqui embaixo o que você acha dessas escolhas do Sampaoli. Eu não concordei hoje com a escolha do Felipe Luiz. Gente, o Gerson foi muito feliz ali no finalzinho. Porque se não fosse esse gol, a gente estaria aqui puto, a gente estaria xingando, a gente estaria falando um monte de besteira por conta da má atuação. Mas mesmo assim, eu critico essa má atuação do Flamengo, porque foi vários erros coletivos. Muitos erros coletivos, gente. Muitos erros mesmo. E parece que é erro de fundamento, os jogadores erram passes bobos. Quando vai tocar, toca fraco. Quando vai dar um passe longo, cruza a bola vai lá na linha de fundo. Gente, é a organização que esse time tem que ter. E às vezes parece que não tem. Então é isso, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo. Esse vídeo aqui foi um vídeo mais calmo, não foi um vídeo assim que eu critiquei pesadamente os jogadores. Mas entendo que o Flamengo precisa de evolução e precisa melhorar, principalmente na parte técnica e tática. Pessoal, se inscreva no canal, tamo junto, valeu.